Bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar mais um devocional. Acho que é o devocional menos cristão do TikTok. Mas ainda assim, o devocional é. A gente faz aí todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Uma pequena reflexão sobre o dia a dia. E quando a gente faz na sexta-feira, geralmente aí é pro final de semana. Quando a gente faz segunda-feira, geralmente é pro começo da semana e por aí vai. Então hoje a gente vai conversar sobre aquelas pessoas que querem começar uma coisa e nunca começam. Aquelas pessoas que dizem que hoje eu vou, mas não vou. Segunda-feira eu começo, mas nunca começo. Né? Aquelas promessas que nunca viram verdades. Então, o devocional hoje é um pouco mais bronca do que sermão. Não é uma bronca exclusivamente a vocês, às vezes é até a mim mesmo, né? A todo mundo. E quem vier de bobeira, assim, né? Tipo, essas coisas aqui, né? A gente já não vai. Esse tipo de comentário a gente já não quer. Beleza? Então é isso. Sejam muito bem-vindos ao Devocional. Para quem não sabe, eu sou terapeuta integrativo, nutricionista, esteticista, farmacêutico, biomédico. E conversamos aí diariamente sobre saúde, né? Nas lives diárias, às 8 da noite ou ao meio-dia, a gente conversa sobre saúde, sobre nutrição, fitoterapia, suplementação. E por conta, bom dia, Bia. E por conta aí da minha profissão, né, por eu atender muita gente todos os dias, eu acabei começando o devocional. O devocional é uma reflexão diária para o pessoal que não sabe ao certo o que está fazendo da vida, não sabe ao certo para que lado ir, né? Muita gente acaba me pedindo conselho. Eu acho que conselho é um negócio que não deve ser dado, né? Mas uma reflexão sobre a vida, sim. E aí a gente começou com esse devocional. Então, todos os dias está dando um público legal aí. Tá? Então, para quem não sabe, segunda, quarta e sexta, 7 da manhã. Tá? Quem gostar do devocional, segue, curte, clica 2 vezes aí na tela, que não custa, né? Você clicar 2 vezes na tela. Né, para curtir, para conseguir jogar um pouquinho para frente aí o devocional, porque senão, se ninguém curtir, se ninguém comentar, se ninguém fizer nada, o TikTok acaba flopando a live, né? Vocês sabem disso, né? Vocês participam de lives todos os dias. Para quem não gosta disso, mas para quem gosta de lives sobre saúde, sobre fitoterapia, dieta, suplementação, até esteroides anabolizantes, a gente conversa, acho que é o assunto que a gente mais conversa. Tem também as lives do meio-dia ou das 8 da noite, tá? Sobre saúde, especificamente sobre saúde. Agora, né, se alguém chegar aqui e perguntar sobre dieta e tal, eu vou pedir que aguarde, né? Aí a gente vai conversar na outra live, hoje às 8 da noite, sobre isso. Tá bom? Bom dia, Zuki. Como é que você tá, velho? Eu te segui lá na outra rede lá. Acho que era você, né? Que botou pra seguir lá na outra rede também, né, Zuki? Acho que era você. O sobrenome era o mesmo, eu botei pra seguir. Tá? É isso aí, minha gente. Então, vamos começar. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para bater umas 200, 300 pessoas. Já bateu, né? Já bateu em 3 minutos. Vamos lá, então. Seguinte, para quem não sabe como funciona, eu peço que compartilhem, eu peço que curtam, eu peço que comentem, depois eu leio os comentários, tá? Porque durante o devocional eu faço um texto autoral, né? Então ontem, por exemplo, eu fiz o texto para hoje e eu leio o texto, eu leio a reflexão para vocês, né? Para a gente pensar a respeito do assunto. Quem gostar vai ficando, vai compartilhando, vai curtindo e pode ir comentando. Aí depois a gente conversa sobre, tá bom? É rápido hoje acho que é um textinho aí que vai dar uns 6, 7 minutos. Hoje é uma coisinha mais rápida. Obrigado pelo presente, Trembora. Obrigado, Zuki. Valeu, minha gente. Vamos começar então. Devocional, o título tá aqui em cima, ó. Antes da batalha, é o nome do nosso devocional. O conforto de quem não quer nada. Opa, e eu escrevi errado ali. Deixa eu mudar no coisa aqui, no OBS. Ah, não, tá certo. Conforto de não querer nada. Nossa, eu tô dormindo ainda. Meu Deus. Bom dia, mas eu tô. Maior problema, a mulher pediu divórcio. Ei, Laia. É complicado, bicho. Situações da vida. Vem e vai. Calma. Aguenta, eu falei sobre isso na quarta-feira. Né? Na quarta-feira. Depois você vai no meu outro canal lá, Caixinhos. Naquele canal que começa com Y, né? Canal não, aquele site que começa com Y, que tem os vídeos, e lá tem os devocionais gravados. Às vezes é solução, exatamente. Nem sempre, né? Às vezes é um sinal, tá bom?
Mas deixa eu começar aqui, daqui a pouquinho a gente conversa sobre. Tá bom? Vamos lá, minha gente. Tá, caixinhas? Fica aí e dá uma olhada lá naquele site que começa com Y. O nome do meu canal lá é assim, ó, Treta Anabólica. Lá eu falo muito, né, sobre esteroides anabolizantes, tireoidianos e por aí vai. Tá? Mas os devocionais gravados estão lá. E aí pode ser que algo te ajude. Né? Mas às vezes vai saber, né? Igual o Zuki falou, às vezes é solução, às vezes não é problema. Tá bom? Vamos começar então. Devocional do dia, reflexão da sexta-feira, texto autoral. Lembrando que eu não copio o texto de ninguém. O conforto de não querer nada. Cedo, logo cedo. Hoje é bronca. Xeido. E aí, velho, como é que você tá? Hoje é bronca, já cedo. Nada mais justo para uma sexta-feira do que a gente falar das raivas que a gente passou durante a semana. Porque a sexta-feira tem esse gosto estranho de tribunal, né? A semana termina, mas não termina em silêncio. Ela chega trazendo recibo, traz o peso das escolhas adiadas, das promessas engolidas, dos hábitos repetidos, dos depois eu vejo, dos segundo eu começo, né? Quando der eu resolvo. E dito isso, meus senhores, senhoras, eu entendo também de que nada adianta eu falar das raivas passadas sem fazer nada para mudar. Porque reclamar do que aconteceu sem decidir o que será feito é apenas uma forma elegante de continuar no mesmo lugar. É transformar a própria dor em entretenimento. É fazer da frustração uma novela íntima, assistida todos os dias pelo mesmo espectador cansado. Você mesmo. A gente vive num mar de gente que quer tudo para agora. Mas se esse agora não pode ser no agora dessa pessoa, ela não quer mais. Aí eu pergunto, né? Você quer tanto esse negócio, mas só se for agora? Até que ponto que você quer de verdade? Se for depois, eu não quero, tem que ser agora. Será que você quer mesmo? Eu não pergunto se você deseja, né? Desejar é fácil. O mundo está cheio de desejos. Há desejos em cada esquina, em cada tela, em cada conversa, em cada promessa, feita com entusiasmo barato. Desejar não exige coluna, não exige renúncia. Desejar não exige paciência, não exige silêncio. Desejar é quase um reflexo do corpo. Querer de verdade, e não desejar, querer mesmo é outra coisa. Querer é suportar o intervalo entre a fome e o alimento. Querer é atravessar a demora sem trair a decisão. Querer mesmo é permanecer fiel ao objetivo quando o objetivo deixou de ser uma novidade. Querer é aceitar que nem toda porta se abre no momento em que a nossa vaidade bate. Quando a minha agenda das consultas enche, tipo agora, assim, que está lá para outubro, né? Quando ela enche por 4, 5 meses, a agenda da consultoria, para quem é paciente meu aí sabe, eu me deparo sempre com esse fenômeno tipicamente humano. A pessoa quer a consulta, ela quer mudar de vida, ela quer ter uma dieta decente, ela quer ter mais disposição, ela quer sair do buraco, ela quer se olhar no espelho sem vergonha, ela quer acordar sem peso, ela quer viver com ordem, mas ela só quer se for agora. Se for daqui a 3, 4, 5 meses, ela não quer mais porque é muito longe. Isso não é querer mudança, isso não é querer por você. Isso sequer é querer. É apenas o reflexo de uma infância mimada, de uma sociedade mimada, de uma vida sem propósito, de uma geração que confundiu urgência com importância, vontade com direito, desejo com destino. Onde tudo que se quer é prioridade, atenção, exclusividade, sem se importar com a prioridade alheia, com a necessidade de atenção alheia, ou com a necessidade alheia. Né? Me encaixa, não tem como me encaixar, dane-se o outro. Né? O meu agora é mais importante que o agora do outro. A minha necessidade é mais importante que a necessidade do outro. Eu quero, mas eu não vou esperar 4 meses pela consulta. Eu sinto dizer para você, se você é um desses, você não quer. Você é só um adulto mimado com síndrome do protagonista aflorada.
E eu sei que dói, eu sei que isso fere, falar esse tipo de coisa, escutar esse tipo de coisa, mas há verdades que precisam ferir antes de curar. Há cortes que não são violência, são cirurgia. E talvez uma das maiores doenças do nosso tempo seja essa. Todo mundo quer ser tratado como único, mas poucos aceitam agir como responsáveis. Quando você quer, você espera. Quando você quer, você luta. Quando você quer, você faz o que deve ser feito. O homem que quer de verdade não transforma a espera em desculpa. Ele transforma essa espera em preparação. Se a consulta é daqui a 4 meses, ele não passa 4 meses se destruindo para depois pedir milagre. Ele começa hoje. Ele arruma o sono, ele bebe água, ele diminui o açúcar, ele caminha, ele organiza a casa, ele anota o que come, ele estuda, ele observa a si mesmo. Ele se prepara para chegar melhor do que ele estava nessa consulta do que quando ele marcou essa consulta. Esses 4 meses viram preparação. Porque quem quer, usa o intervalo como oficina. Quem não quer, usa como cemitério. Existe também um outro tipo de homem, outro tipo de mulher, outro tipo de alma adoecida pela mesma falta de governo. E é aquele que diz, eu quero, eu vou fazer, mas não nesse final de semana. Esse é aquele adulto imaturo. E ele também não quer. Ele tem a chance agora, ele tem a chance hoje de melhorar hoje, a chance de conhecer, a chance de estudar, a chance de começar, a chance de pedir ajuda, a chance de parar de fingir que está tudo bem. Mas agora não. Agora não é o momento. Depois. Depois é o momento. E no fim, nunca será. São aqueles eternos procrastinadores. Aqueles que vivem ajoelhados diante de uma palavra falsa chamada depois. Depois eu faço, depois eu estudo, depois eu treino, depois eu peço perdão, depois eu ajeito minhas contas, depois eu oro, depois eu mudo minha alimentação, depois eu cuido da saúde, depois eu volto a rezar, depois eu converso com meu filho, depois eu salvo o casamento, depois eu saio dessa vida. Depois. Essa palavra tão pequena já enterrou mais destinos do que muitos inimigos declarados. Porque depois parece prudência, mas muitas vezes é covardia vestida com roupa limpa. Parece planejamento, mas esse depois eu faço, geralmente é fuga. Parece paciência, mas é medo. Medo de começar, medo de sofrer, medo de descobrir que para mudar será preciso abandonar uma versão confortável de si mesmo. Muitas vezes nós temos um pouco de ambos, né? Um pouco do eu quero, mas não agora, com outro pouco do eu quero, mas só se for agora. Juntos, às vezes, na mesma pessoa. E o pior, às vezes até ao mesmo tempo. A gente quer que o mundo nos entregue tudo imediatamente, mas a gente pede um prazo infinito para entregar qualquer coisa ao mundo. Queremos resposta rápida, resultado rápido, corpo rápido, dinheiro rápido, paz rápida, cura rápida. Mas quando a vida exige disciplina, constância, paciência, repetição, a gente acha injusto. A gente vive numa sociedade que aprendeu a não ter que esperar, que quer receber tudo ao mesmo tempo, mas não quer entregar nada na velocidade em que quer receber. E aqui está uma das grandes deformações modernas. O homem perdeu o respeito pelo tempo. E quando o homem perde o respeito pelo tempo, ele perde também o respeito pela construção, pela maturidade, pela hierarquia natural das coisas, pela semente que precisa morrer no escuro antes de aparecer como árvore. Pensem nos nossos avós, nossos bisavós, que percorriam por horas trajetos que hoje a gente faz em minutos. Pensem na calma de quem tinha tempo. Não porque a vida era fácil. Não era muito mais difícil que agora. Mas porque havia no espírito uma compreensão de que nós, apressados e ansiosos, quase perdemos. A vida não amadurece na velocidade da nossa impaciência. Os jardins japoneses
são os jardins mais perfeitos do mundo, não são feitos com pressa. Eles não são feitos com velocidade. Eles levam décadas, quiçá centenas de anos para chegar onde chegaram. Porque os jardineiros japoneses levam consigo uma filosofia de vida muito justa com eles e também justa com o mundo, que eu acho sensacional do povo asiático. O tempo é tudo que eu tenho. Vocês vejam a grandeza dessa frase, né? O tempo é tudo que eu tenho, não é pouco, é tudo. É o campo onde há uma planta, é a oficina onde o caráter se forma, é o fogo lento onde a carne, a mente, o espírito deixam de ser matéria bruta e começam a ganhar forma. O tempo. Aristóteles dizia que somos aquilo que repetidamente fazemos. Logo, a excelência é um ato, mas não é um ato, mas um hábito. São Tomás de Aquino diria que a virtude se forma pela repetição de bons atos. Sêneca lembraria que nenhuma vida é curta quando não é desperdiçada. Sertilages ensinaria que toda obra séria exige recolhimento, método, paciência e fidelidade. E nós, modernos, queremos mudar tudo isso depois de tanto tempo. Queremos o fruto sem estar na estação, a colheita sem o plantio, a autoridade sem o serviço, o corpo sem a disciplina, a paz sem a renúncia, a honra sem sacrifício. Ao homem do que aquele que querer tudo, né, que quer tudo só se for agora, o adulto mimado, o que importa é a posse. Ele quer a confirmação de que ele pode ter o que ele quer quando quer. Ainda mais quando ele acha justo ter o que quer só porque ele está pagando. Tá? Eu tô disposto a pagar, eu vou pagar, então eu quero agora. Mas há coisas que o dinheiro compra e há coisas que o dinheiro apenas revela que você não é digno de receber. Dinheiro compra consulta, não compra adesão. Dinheiro compra academia, mas não compra constância de ir para academia. Dinheiro compra livro, mas não compra sabedoria. Dinheiro compra comida limpa, não compra o domínio próprio em querer comer, mas saber até onde você vai comer. Dinheiro compra curso, mas não compra humildade para aprender. Eu nunca vi, e eu creio que não há, né? Não existe, mudança intrínseca, verdadeira, evolução física ou espiritual em qualquer atitude tomada às pressas. Você quer o corpo, mas só se for agora. Você quer amenizar a dor, mas só se for agora. Você quer o dinheiro, mas só se for agora. Quer a vida nova, mas só se ela couber na agenda antiga. Né? Quer exclusividade, e é isso que exclusividade? É essa que você exige dos outros, mas não exige consigo mesmo? Você quer dos outros, mas você não exige de si. Que exclusividade é essa? Que os outros te devem, mas você não deve consigo mesmo? Né? Você exige prioridade, mas vive tratando a própria alma como o resto. Exige que o outro abra espaço, mas você não abre espaço dentro de si. Quer ser atendido, mas não quer atender. Não quer se atender. Quer ser cuidado, mas não quer se conduzir. Quer que alguém organize sua vida enquanto você continua cultuando a desordem. A construção da carne densa, de um corpo treinado, de uma mente firme, de uma alma que já não vaga sem rumo, mas ilumina por onde ela passa, ela leva décadas de repetição, dedicação e querer. Décadas! E essa palavra ofende o impaciente, que quer tudo agora. Mas toda grande obra é uma humilhação para quem ama atalho. Nenhuma ponte nasce pronta, nenhum prédio se ergue sem fundação, nenhuma grande obra cresce sem estrutura, paciência, aprendizado, nenhuma árvore respeitável aparece da noite para o dia, nenhuma alma ordenada surge por acidente. E ao outro homem, né, aquele que precisa fazer, que quer fazer, mas diz depois eu faço, amanhã eu faço, esse, o adulto imaturo, falta outra coisa. Falta responsabilidade. Ele não quer a responsabilidade. Crescer dói. Evoluir dói. Construir a alma dói. E esse homem que sempre quer, mas nunca faz, tem medo da dor. Ou pior, né? Medo de provar para si mesmo que ele não consegue fazer. Então ele mente para os outros, né?
e mente para si mesmo aos quatro ventos. Eu vou. Não, eu vou fazer. Não. Vai, agora vai. Agora vai. Eu vou fazer. Não, cara, não vai. Nunca foi. E nem vai, e nem irá. Enquanto você continuar fazendo a promessa, um teatro, e da intenção uma moeda falsa. Não há miséria mais silenciosa do que dizer eu vou, sabendo no íntimo que você não vai. Porque cada promessa quebrada contra si mesmo é um pequeno adultério da alma. Você trai aquilo que poderia ser. Você se abandona em parcela, você se acostuma com a própria incoerência. E um dia já não sabe se está cansado da vida ou apenas envergonhado por não ter vivido como deveria ou como queria. Vive com dívida e nome sujo, mas final do ano eu vou ajeitar minhas contas. Final do ano eu ajeito. Vive gordo, mas depois do aniversário eu vou fazer dieta. Vive com raiva do emprego, mas depois das férias eu vou estudar para conseguir um emprego melhor. Vive preso aos antigos hábitos degenerados, mas um dia eu vou largar. Um dia eu vou parar de fumar. Vive cansado da própria bagunça, mas ainda não é o momento de mudar. Está tudo muito bagunçado. Chamar a necessidade da mudança de objetivo só é objetivo quando se almeja cumprir esse objetivo. Fora isso, é tramóia personificada em palavra bonita. A gente que não tem objetivos tem fantasia com data flexível. E fantasia com data flexível é um calmante para a consciência. A pessoa dorme melhor porque prometeu que vai fazer, mas acorda igual porque não fez. E assim vai negociando com a própria decadência. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco no fim de semana, um pouco nas férias, um pouco no aniversário, um pouco no final do ano, até que a vida passe a cobrar juros. E cobra. A conta chega no corpo, chega no casamento, chega na saúde, no bolso. A conta chega no olhar dos filhos, no silêncio da casa. A conta chega naquela sensação terrível de ter se tornado alguém menor do que poderia ter sido. Porque você nunca fez o que você disse que ia fazer. Sempre ficou para depois. A conta forrada, uma casa paga, a dieta cumprida, a oração diária, o corpo treinado, a mente educada, o casamento protegido, a profissão respeitável, a vida em ordem. Tudo isso acontece quando algo em comum também ocorre. A promessa do amanhã eu faço vira atitude. A palavra vira verdade. Porque palavra não encarna em ato. A palavra que não encarna em ato é efeito de covarde. E desculpa falar que é covardia, mas é. O mundo moderno nos ensinou a falar de mudança como quem escolhe filme em catálogo. Um dia eu vejo, um dia eu começo, um dia eu faço. Mas a vida não se curva diante do nosso conforto. O tempo não passa para esperar a nossa coragem de finalmente amadurecer. A saúde não fica negociando eternamente. O dinheiro não perdoa a desordem de sempre. Eu sempre falo isso para os meus amigos. Dinheiro não aceita desaforo. O corpo não aceita desprezo sem resposta. E a família não suporta para sempre receber apenas as sobras. Nesse final de semana que você prometeu agora, por isso na sexta-feira eu fiz isso, que você prometeu sanar o adultério, positivar finalmente a tua conta, não ser refém dos hábitos antigos, degenerados, que essa promessa de que eu vou mudar vire atitude, que a palavra do eu vou mudar vire verdade. Nesse final de semana que você decidiu chamar um nutricionista para começar a tua dieta, decidiu voltar a estudar, decidiu contratar um assessor financeiro para arrumar tuas contas, decidiu se levantar de uma vez por todas, use o tempo de espera até essa consulta. Use o tempo de espera até a consulta com o Nutri, até o assessor financeiro resolver, te traçar como resolver tuas contas. Use esse tempo de espera para criar bons hábitos. Não espera o dia perfeito. Não espera o humor perfeito para começar. Não espera a agenda perfeita. Não espera a motivação cair do céu como prêmio para quem nunca se moveu. Comece com o que você tem. Com esse corpo, com essa casa, com essa conta, com essa dor. Essa sexta-feira ou com esse final de semana, que seja. Com essa oportunidade. Se a consulta está longe, prepare-se. Se o dinheiro está curto e você contratou um assessor, até chegar ao dia desse assessor resolver,
Se organiza. Se o corpo está pesado, até você começar a academia, pelo menos caminha. Se a mente está dispersa, recolha-se. Se a casa está em desordem, arruma uma gaveta. Se a alma está fraca, pare de alimentá-la com veneno. Se a promessa foi quebrada ontem, levanta hoje e cumpra uma pequena verdade. Eu sempre falo isso também para os meus pacientes. Eu falo, antes um passarinho na mão do que dois voando. É melhor você cumprir uma verdade pequena hoje do que continuar com as promessas falsas. Ah, mas é só isso. Mas é só isso. Começa assim mesmo. Porque Deus que conta os séculos também opera nos minutos, não é? Aos cristãos aqui, não é isso? Porque Deus que conta os séculos também opera nos minutos. E mesmo que você não queira falar com Deus, a realidade falará por ele. Tudo que cresce exige ordem. Tudo que permanece exige raiz. Tudo que vale exige preço. Para ambos, e hoje eu falei de dois caráteres aqui, né? O adulto mimado e o adulto imaturo, o conselho no fim é o mesmo. O mundo não te deve porra nenhuma. E as oportunidades não baterão a sua porta com flores na mão, pedindo licença para transformar sua vida para melhor. A mudança dói. Mudar dói. Evoluir dói. Mas ficar parado também. Você só escolhe a origem da sua dor. Ou suas pernas doerão por ficarem paradas, atrofiadas, esquecidas, presas ao conforto de não querer nada, ou suas pernas doerão porque você correu longe o suficiente para que essa dor valesse a pena. Vai doer igual. Você só escolhe por que vai doer. E aqui está a verdade final dessa conversa, desse monólogo da nossa manhã. Talvez você não esteja cansado de esperar. Talvez você esteja cansado de não querer de verdade. Talvez você não esteja sem oportunidade. Talvez você esteja viciado em condições ideais. Talvez o problema não seja a agenda cheia, o final de semana, o aniversário, as férias, o trabalho, o dinheiro, o tempo ou até a distância. Talvez o problema seja que você aprendeu a chamar de querer aquilo que nunca aceitou pagar. Então, nessa sexta-feira, meus senhores e senhoras, antes que a semana termine como mais uma página repetida dos velhos hábitos, decida. Como eu falei agora há pouco, não decida tudo, decida uma coisa. Uma atitude, uma pequena coisa, uma mensagem, uma caminhada que você ia deixar para segunda-feira, começa hoje. Uma ligação, uma conta paga, começar a ajeitar a tua vida financeira. Uma refeição limpa para quem só come merda e quer emagrecer. Uma hora de estudo, uma conversa honesta, uma renúncia concreta. Porque a vida muda menos pelas grandes declarações e mais pelas pequenas obediências. E o homem que vence a si mesmo, numa pequena coisa hoje, começa a superar o governo da própria alma. No fim, não há conforto maior do que você não querer nada. Porque quem não quer nada não precisa lutar. Não precisa esperar, não precisa amadurecer, não precisa se frustrar, não precisa pagar o preço. Mas também não cresce. Não constrói, não floresce, não se torna nada, não se torna ninguém. E talvez essa seja a tragédia mais elegante de todas, né? Passar a vida inteira protegido pelo conforto de não querer nada. Enquanto chama essa desistência de paz. Não é paz, é rendição. Rendição ao mundo, rendição ao sistema, rendição à própria preguiça. Rendição ao medo de mudar, ao medo de sentir dor. E você não nasceu para se render ao primeiro incômodo, à primeira demora, ao primeiro final de semana, ao primeiro não, ao primeiro cansaço, à primeira dor. Se você quer, espera trabalhando. Se você quer, começa agora. Se você quer, para de negociar com a própria fraqueza. Se você quer, faça da sua palavra uma verdade. Porque um homem pode falhar, mas não deve fazer da falha a sua residência. Uma mulher pode cair, mas não deve decorar o chão como se fosse a casa. Levanta, hoje, levantem
Hoje. Não porque tá fácil. Não vai ficar fácil. Mas porque é seu dever deixar de mentir para si mesmo. Tá bom, meus senhores? Então, a conversa de hoje é essa. É sobre o adulto mimado, o adulto imaturo, em que nós nos tornamos. Quase todos nós nos tornamos, né? Vocês acham que eu queria levantar cedo para fazer isso aqui? Claro que não. Poderia fazer em outro horário, é mais confortável. Né? Eu poderia deixar para depois. Mas depois eu faço. Amanhã eu faço. Mas não, me levantei, vim fazer. Por quê? Porque precisa ser feito. Porque é um pequeno passo para algo maior. É uma dessas pequenas vitórias que eu falei para vocês. Ah, mas é só uma live. É, mas é só uma live onde eu poderia estar com a minha esposa tomando um café, eu poderia estar na cama vendo TV. Uma pequena coisa. Mas vocês comecem com uma pequena coisa. E eu atendo pacientes todos os dias. E todos os dias eles dizem que vão começar. Aqueles que nunca fazem a dieta na segunda-feira, eles vão melhorar. E nunca melhoram. Aqueles que agendam ali com a Bia, que vão agendar, mas a consulta é para 4 meses. Então daqui a 4 meses eu não quero. Então você não quer. Você não quer de verdade. Você quer fingir que você quer. Você quer mentir para você que você vai começar algo. Comecem com pequenas coisas. Repito, antes um passarinho na mão do que 2 voando. Tá? Melhor 50% de algo do que 100% de nada. Tá? Então comecem com as pequenas coisas. Tá bom? Deixem de ser imaturos, deixem de ser crianças mimadas. Tá bom? Então é isso, obrigado a todo mundo que veio. Deixa eu ver as mensagens agora. Chalé do Lago tá aí já cedo. E aí, Chalé do Lago? Obrigado pelo presente, Jonathan, Chalé do Lago e Mike Henrique. Deixa eu ver as perguntas aqui. Quem quiser comentar, comenta. Depois a gente tem a nossa live às 8 da noite, porque hoje não dá meio-dia, porque eu tenho paciente meio-dia. A nossa live sobre saúde a gente vai fazer hoje 8 da noite. Hoje não foi bem um devocional. Quer dizer, devocional não precisa ser cristão, né? Vocês sabem disso. Né? Mas geralmente eu coloco alguns ensinamentos mais cristãos, mas hoje um pouco mais bronca, né? Até falei, a Bia sugeriu o tema, eu falei, cara, isso aqui vai virar bronca, não vai virar sermão. E virou bronca mesmo, mas eu acho que logramos aí o que a gente queria. Bom dia, deixa eu ver, Zuki, bom dia, tava com saudade. Aqui, bom dia, mestre, eu tô no maior problema, beleza? Vixe, cedo, papapá, mediatismo, normalmente... Como diz o mestre surgido... que meu Deus... Daí uma coisa, dinheiro nunca vai comprar o tempo. Quisera eu ter dado atenção a essas palavras aos 20 e poucos anos. Jovem, deem valor à filosofia. Plínio Fonseca, advogado. Cara, nem me fale. Uma das coisas que a gente mais se entristece é de não ter amadurecido mais cedo, né, Plínio? É isso mesmo. Quando cai em si, tem 60 anos, não tem sentido algum para a vida. É isso mesmo, a maioria, né? Bom dia, Marcos. Rinaldo, tudo certo, velho? Tudo bem? Ronaldo, bom dia. Que nosso dia seja abençoado. Bom dia, Ronaldo. Top como sempre. Ótima mensagem para encerrarmos a semana com chave de ouro. E aí, Valéria? Obrigado, mano. Como é que você tá? Valéria é paciente minha, hein? Valéria é paciente de muito tempo já. Acho que tá uns 2 anos, né, Valéria? É difícil até dar um pequeno passo. É isso mesmo, Érica. Bom tema, Mike. Obrigado. Obrigado, gostei muito. Valeu, Dudu. Mestre, uma pergunta. Fala, Zuki. O povo precisa ouvir as verdades e quem mais deveria ouvir não está aqui. Isso é uma verdade, hein? É verdade. Eu tô com bons pacientes online aqui, inclusive, né? Pacientes que seguem. Bom dia, Evandro. Bom dia. Zuki, se eu pegar a consultoria mais top, quanto eu precisaria para manter durante a consulta, além de exames? Não, Zuki, sei lá, cara, de 200 a 400 pila por mês, além da consultoria. Mais ou menos isso, cara. De 200 a 400, 500 reais, depende do teu caso. Por aí, por mês. Com suplemento fitoterápico, essas coisas, isso daí. Dieta é simples, dieta é fácil de fazer. Fui dormir ontem, entrei numa conta antiga de poupança e tinha 3 escalas. Amém. Vou pegar consultoria hoje. Beleza, não largo por nada. Valeu, Valéria. Vai lá, Zuki, manda uma mensagem pra Bia lá, depois agenda com ela. Tá para outubro lá. Tem algumas para outubro ainda. Tá bom?
É isso aí, meus senhores. Então, obrigado pela participação. Quem gostou, não esquece de seguir, né? Porque quando vocês seguem, vocês recebem as notificações das minhas lives, inclusive das lives de saúde. Né? Essas aí são as lives grandes que a gente faz, que dá 20, 25 mil pessoas, né, por dia. Né? Então a gente fala sobre saúde na outra live, suplementação, fitoterapia, dieta principalmente, né? Esteroides anabolizantes, fármacos, né? Eu sou farmacêutico, sou biomédico, sou nutricionista, então acaba que a gente conversa um pouco sobre cada coisa, né? E tô indo agora lá, falou, mestre, acho que a live de hoje era para falar para mim. Pode ser, né? Ter a calma de esperar, é isso mesmo, exatamente. É porque ontem teve alguém reclamando lá para Bia, né, de que a minha agenda estava muito longe. Minha agenda estava para 4 meses, né? Tava lá para outubro. E daí ela falou, pô, o povo não sabe esperar, né? Faz uma live sobre isso, né? Faz o teu devocional sobre isso. É verdade, né? Que muito adia pouco realiza. É isso mesmo. Tá? Começa já, velho. Né? Enquanto isso, né, Zuki? Vamos usar o exemplo do Zuki, que está se enrolando há meses para fazer a consulta comigo. Agora ele vai marcar lá para outubro. Se tivesse marcado antes, ele tinha marcado para julho, né? Agosto. Agora vai ter que esperar mais. E esse tempo de espera, o que ele pode fazer? Ele pode se alimentar melhor, pode treinar melhor, né? Pode cuidar da alimentação, pode, né, cuidar dos hábitos degenerados dele. Nesse tempo ele usa como preparo. Preparo para chegar lá melhor. E não como um açoite, né? Não como, ou pior, como um conforto total, completo da vida, para chegar lá pior ainda do que ele está agora. Não. Vai se preparando, vai adubando o terreno, né? As datas estavam para março, agora só tem para outubro e a pessoa não quis. É isso mesmo. É complicadíssimo. E é sobre isso que a gente conversou hoje, o adulto mimado e o adulto imaturo, né? Vinícius Crutz, obrigado pelos presentes, Vinícius. É isso aí, 20 horas a live, meio-dia hoje não vai dar, Marcos. Hoje eu tenho paciente meio-dia, né? Às 20 horas hoje, tá? Para fechar sexta-feira aí. Tá bom? 20 horas a live hoje, perguntas e respostas. Talvez eu traga algum tema hoje, depende do meu dia aqui, da correria do dia. Ah, não, vai ter que ter hoje. Eu não fiz ontem, né, Zuki? Vai ter que ter hoje, né? Hoje vai ter que ter a live. Tô cheio de pergunta, meu Deus do céu. Tá bom. Vai lá. Minha gente, obrigado por quem curtiu, por quem ficou por aqui. Espero que alguém tenha pego pelo menos um pedaço da mensagem diária, né? Vamos lá, bora começar o dia. Uma boa sexta-feira para todo mundo, um bom final de semana, né? Utilizem o final de semana, utilizem a sexta para começar a agir, né? Não para esperar a segunda-feira para fazer alguma coisa da sua vida, né? Não tem a menor lógica. Hoje é um dia como qualquer outro, né? Não precisa esperar a segunda-feira, começa hoje.